pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48. Abre aí a sua Bíblia, vamos acompanhar. Gente, nós temos que aprender a rezar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a resposta para tantas situações da nossa vida. Eu estava falando isso para você, sabe? E vi essa fitinha laranja aqui na minha Bíblia. E quando eu vi essa fitinha, eu lembrei, alguns dias atrás, que eu usei para marcar uma passagem que o Senhor me deu numa hora de angústia. Estava acontecendo uma situação, eu estava angustiado, preocupado, e Deus, Ele me avisa antes de certas coisas acontecerem. Eu não ouço vozes, nada disso, mas vem um sentimento de apreensão quando algo ruim está para acontecer, ou vem um sentimento de alegria, de exultação, de júbilo, por causa de alguma coisa boa que está chegando. E não é assim uma impressãozinha, não. É realmente o jeito que Deus usa para falar comigo. E aí eu rezei, me preparei, e aconteceu realmente uma situação muito difícil e perigosa. Aí eu pedi ao Senhor uma palavra e Ele disse sim. Quer ver? Acabei de ver aqui. Nossa, escapou dos olhos. Vou ler o trecho porque eu vou chegar nela. Voltai para mim de todo o coração, fazendo jejuns, chorando e batendo no peito. Rasgai vossos corações, não as roupas. Voltai para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bom e cheio de misericórdia. É manso na ira, cheio de carinho e retira a ameaça. Essa é a palavra. Quando eu li esta palavra, o Senhor retira a ameaça, eu descansei, eu sosseguei, porque eu sabia que a situação, no nome do Senhor, estava resolvida. E a partir dali, foi só porta se abrindo, só situação se resolvendo, e de repente foi como se o mal nem tivesse existido. Palavra de Deus, tá certo? Aprender a orar com a palavra de Deus, permitir que o Senhor nos fale pela palavra dele, porque chega um momento que você vai ganhando intimidade, e não é que a palavra de Deus nos consola como se fosse uma palavrinha boa, otimista, um encorajamento. Não, isso você lê em qualquer livro, não é? Tem muito livro bom aí do passado, belos romances, que você vai ter palavras boas, bons autores russos, não é? Eu gosto daqueles do Tchekov, do Dostoiévski, Tolstói. Os camaradas são bons, tem muita palavra boa ali. De repente você lendo o livro deles, nossa, você tem um insight. Estou falando disso não, tá? Estou falando desses incentivozinhos, dessas pequenas chaves de leitura para a vida, não. Estou falando de uma palavra na qual o próprio Deus te diz o que está sendo feito, o que foi feito, o que será feito e o que vai acontecer. Você não tem ideia de como isso tira um peso da vida da gente. Uma partilha de ouro desse seu irmão aqui para você. Se você puser isso em prática, você vai dizer assim: ele tinha razão e ainda falou foi pouco, porque é muito mais do que o que ele disse. Então, Mateus capítulo 5, versículos do 43 ao 48, diz assim a palavra de Deus: ouvistes que foi dito,
amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus diz aqui, ouvistes que foi dito. Por quê? Porque essa era a orientação que existia há 2000 anos atrás, na época de Jesus. Inclusive entre as pessoas religiosas. Inclusive entre gente que se dizia de Deus. E Jesus falando para eles, chamava-lhes a atenção, os interpelava. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus, gente, pela maneira como diz, ele está falando, eu estou acima disso que foi dito. Foi dito isso, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Você tem dificuldade de amar o seu inimigo? Não se trata de amar o inimigo na qualidade de inimigo. Porque quem ama o inimigo na qualidade de inimigo é um idiota. É você amar o inimigo na qualidade de um irmão que ainda não sabe que é seu irmão. De uma pessoa que está equivocada, combatendo outra pessoa quando deveria combater os próprios vícios, combater a maldade, combater a si mesmo, combater o assédio diabólico que joga pessoa contra pessoa. Então você ama aquela pessoa, imagem e semelhança de Deus, cujo Espírito Santo habita o coração daquela pessoa, ainda que ela se ponha como seu inimigo. Você não ama a inimizade que existe entre vocês. Mas se você tem dificuldade de amar os seus inimigos, começa orando pelos que te perseguem. Ore pelas pessoas que estão combatendo você. Ore pelas pessoas que estão perseguindo você. Ore pelas pessoas que não te compreendem. Ore pelas pessoas que te fazem sofrer. Às vezes nem é um inimigo, mas o jeito da pessoa, as escolhas que ela faz, as atitudes que ela tem, a postura que assume, inclusive em relação a você, com você mesmo, em relação a você com outras pessoas quando você não está presente. Ore por essa pessoa. Inclusive porque eu tenho certeza que em grande parte das vezes você não sabe o que fazer com ela. E se você não sabe o que fazer com ela, por que você não dá crédito a Jesus, que está lhe dizendo que você deve orar por ela? Não ora porque a pessoa merece. Ora porque o teu Senhor, que você ama, que você diz que confia, que você diz que tem fé nele, mandou você orar. Faz o que Jesus te manda. Porque fazendo o que Ele te manda, você se torna digno daquilo que Ele prometeu. É fazendo o que Deus nos manda que nós nos tornamos dignos daquilo que Ele prometeu. É obedecendo a Deus que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Na desobediência, a gente fica fora da promessa. Na desobediência, a gente fica fora da graça. A desobediência nos desgraça. Joga a gente fora da comunhão com Deus.
O que você tem a perder orando pelas pessoas que te perseguem? Se você ora por quem te persegue, daqui a pouco você vai estar conseguindo amar os seus inimigos. Vai amá-los. E assim, diz Jesus, vos tornareis filhos do vosso Pai. Tem um jeito da gente ir se tornando filho de Deus. Porque senão Jesus não falaria, assim vos tornareis filhos do vosso Pai. Nós vamos nos tornando filhos, nos assemelhando. E Jesus diz isso de Deus, mas ele diz isso também do demônio. Porque um dia tinha lá uns fariseus e uns escribas para dar, tramando, pôr um fim na vida de nosso Senhor, e Jesus os chamou de filhos do diabo. Falou que eles eram filhos de Satanás, porque o pai deles era homicida, e cada filho faz o que o seu pai é. Todo filho imita o pai. É filho de peixe, peixinho é. E filho do capeta, capetinha é, né? E filho de Deus, Deusinho é. Então Jesus, olhando para eles, diz: vocês fazem as obras do seu pai. O pai de vocês é o demônio, que é assassino desde o início. Então olha, o que nós fazemos vai nos tornando filhos para lá ou para cá. O que nós fazemos nos torna filhos de Deus ou nos torna filhos do maligno, porque nós vamos colocando em prática a obra daquele que se tornou uma referência para nós. Então, amando os nossos inimigos e orando pelos que nos perseguem, nós vamos nos tornando filhos do nosso Pai que está nos céus, porque Ele fez nascer o seu sol sobre bons e maus. Nesse dia de hoje, Deus deu o sol para todo mundo, gente. Deus deu o sol para mim, para você, para quem você não gosta também. Para todos nós, para todos que estamos vivos e respiramos. Esse dia de hoje é uma chance para a gente ser diferente. É uma chance para a gente se achegar a Deus. Os braços de Deus estão abertos para todos nós nesta manhã. Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. E aí nosso Senhor nos pergunta: se você ama somente aquele que ama você, qual é a recompensa que você espera? Porque até as pessoas de má fama fazem a mesma coisa. Até gente que você olha e diz: essa pessoa não presta. Até essa pessoa que você diz isso dela e que muita gente concorda com você, até essa pessoa ama quem a ama. Ela também tem gente que a ama, e ela ama de volta. E diz aqui, olha: e se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Gente, às vezes nós topamos com pessoas que é difícil até cumprimentar. É difícil. É difícil por quê? Porque às vezes você percebe que falta sinceridade, às vezes você percebe que a vida é uma interpretação, é um teatro. O comportamento muda conforme as circunstâncias. Quando eu digo aqui comportamento, estou falando da expressão de caráter. Então é difícil até cumprimentar, mas nós somos de Deus. Nós somos cristãos. E olha, não se trata do que o outro merece ou não merece, se trata de quem nós somos. Nós precisamos ser do bem, ser para o bem, caminhar para o bem, desde um cumprimento até o amor que nós oferecemos. Às vezes, para você amar, você vai ter que não estar junto o tempo inteiro, porque pode ser que você fique próximo demais, isso dificulte você amar. Mas seja inteligente, peça sabedoria a Deus, porque amar é sobretudo você atuar pelo bem, inclusive daquela pessoa. Faça o bem. Olha, o Padre Jonas ensinava uma coisa pra gente que nós deveríamos repetir mais vezes. Não sei se a comunidade acabou se acostumando ou enjoou de tanto ouvir, entende? E eu não ouço isso mais como nós ouvíamos
nos meus primeiros anos aqui de comunidade, que é pensar bem de todos, falar bem de todos, querer bem a todos. Se você não pensar bem da pessoa, você não vai conseguir falar bem dela, porque a boca fala do que o coração está cheio. Você precisa pensar bem para você falar bem. E à medida em que você fala bem, você não fala bem só para os outros, você fala bem para você mesmo, porque os primeiros ouvidos que ouvem você falando bem são seus. E daqui a pouco você está querendo bem. Olha que coisa maravilhosa que Jesus nos ensina. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse discurso que nos nossos tempos acontece por aí, porque em nome de uma certa tolerância, nós estamos nos tornando displicentes. Porque você ter tolerância, compreensão, aceitar que a outra pessoa tenha uma opinião diferente da sua, não significa concordar com ela. Você respeitar que uma pessoa tenha uma religião diferente, não significa que a religião dela está certa, não. Não significa. E tem religião que não é boa. Não é boa. Porque destrói a pessoa. Destrói. Fui rezar por um casal. Já tem vários anos que isso aconteceu. Era um casal jovem, eu estava num momento de descanso, mas a situação deles era muito séria e eu precisava atendê-los. Eles tiveram uma criancinha, a criancinha teve algumas complicações, não dormia à noite, e a mãe, e um casal muito jovem, o rapaz ainda não tinha conseguido fazer a transição para dentro do casamento, estava casado, mas vivia mais como solteiro do que como casado, pelo menos foi isso que eles mesmos compartilharam comigo, não é? E a mãe foi ficando abandonada com o filho. Cuidados, porque ele não deixou o casamento. E ele continuou nas baladas, na cerveja. Eu até entendo, porque quando você tem uma criança com problemas de saúde dentro de casa, seu primeiro filho, e você é muito jovem, é difícil para os dois, gente, mas para o homem ainda é pior. A gente não tem o instinto que a mãe tem, sabe? Eu me lembro direitinho que quando nós tivemos ali o nosso primeiro filho, o doutor Henrique Klesner, a quem eu sou eternamente grato, ele dizia: não ponha criança no quarto de vocês, não ponha, nunca, nem que seja com a porta aberta do lado de fora, mas o quarto de vocês é de vocês. Não deixe que interfira na intimidade. Isso é ruim para vocês, será ruim para a criança. E ele dizia assim: fique tranquila, Rose, porque você não acorda com o barulho do seu filho. Não é o choro do neném que te acorda. Mas existe uma ligação entre mãe e filho que faz com que ela desperte por qualquer incômodo dele. A criança resmunga num quarto cujo barulho não chega, mas a mãe acorda. Aí ele olhou para mim e disse assim: esse aqui não. Isso aqui vai estar dormindo e dormindo vai continuar. É diferente, sabe? Até a nossa tolerância é diferente. Mas o que aconteceu? A mãe foi ficando abandonada aos cuidados da criança. Ela foi ficando noites e noites sem dormir. Chegou uma altura que ela não conseguiu se manter acordada. Ela desligou, a criança engasgou com o próprio leite que vomitou, bronco aspirou e morreu. A criança morreu. Foi uma tragédia. E o pai estava na balada. Isso foi um complicador entre eles. Foi uma coisa terrível, terrível, terrível. Mas o pior veio depois. Porque essa moça estava tão perdida que ela foi nessas seitas, que alguns chamam de religião. E a pessoa, consultando lá uma entidade, vira para ela e diz que a entidade falou que o filho dela morreu por causa de pecados que ela tinha. Foi descontado na criança os pecados dela. Me desculpa. Nunca uma coisa dessa pode vir de Deus. Porque se tivesse um Deus que desconta nos filhos, se vinga nos filhos do
pecado dos pais, eu não acreditaria nele. Porque é um Deus cruel, mau, covarde. E sabe o que causou naquela mãe isso? Desespero, de medo de engravidar. Porque se matou meu filho por causa de uma coisa que eu fiz, eu nem sei o que é, eu também não sei se eu já paguei o que tinha que pagar, se tem outras pendências. E você vai me dizer que uma coisa dessa é boa? Você vai se governar por uma coisa dessas? Você vai querer me dizer que viver dessa forma vale a pena? Toma cuidado com essa ideia que dizem por aí, de que tudo é bom, tudo é de Deus, tudo faz bem. Não. Toda religião busca a Deus, mas nas religiões tem doutrinas, e existem doutrinas que são diabólicas, porque elas despedaçam o ser humano, elas atentam contra a vida. Aí você vai lá, vai cheirar o que lá? Entendeu? Religião é importantíssima. Religião não é um grêmio. Religião não é um time de futebol. E eu detesto aquele ditado que diz assim: religião, futebol e política não se discute, porque coloca o nosso relacionamento com Deus no mesmo pacote do futebol e da política. Ah, pelo amor de Deus, gente, não tem nem comparação. Porque futebol não dá direção para a sua vida, não dá. Futebol não vai curar o seu coração, futebol não vai fazer você uma pessoa melhor. Não tenho nada contra a pessoa ter o seu time, torcer, mas comparar futebol com religião em termos de não se discute, mas só está falando porque dá briga, mas põe no mesmo pacote, entendeu? E com política, não, pelo amor de Deus. E depois, é mentira isso. Futebol, religião e política se discute sim, e por não se discutir é que está do jeito que está. Se nós conversássemos em vez de brigar sobre política mais vezes, o nosso Brasil estava melhor, viu? Nosso Brasil e todos os países, porque em todos os lugares o sofrimento com a política é o mesmo. Não ponha a fé em Deus, seu relacionamento com Deus, em pé de igualdade com futebol e com política. Para mim, me perdoe, mas é um escândalo eu ver pessoas abandonarem a fé, abandonarem irmãos, entrar em litígio com pessoas que creem em Jesus por causa de política. Sabe o que ela diz com isso? Que os partidos dela e os conceitos políticos dela estão acima de Deus, estão acima da sua fé, estão acima da sua religião. Religião não é grêmio, não é clube, não é simplesmente uma identidade, como a gente diz. Não é algo com o qual você se identifica, simplesmente. Porque muitas vezes a religião ela bate de frente com aquilo que a gente, com aquilo que a gente espera. Tanto que tem gente que não vai porque se sente contrariado, porque se sente desgostoso. A religião não é um conjunto das coisas que eu gosto. Agora eu encontrei uma religião com a qual eu me identifico, porque tudo que eu penso então não vai. Não vai porque ela não tem nada para te oferecer. Você já pensa desse jeito, está do jeitinho que você gosta. Então se está do jeitinho que você gosta e não tem nada para te acrescentar, então o que você vai fazer lá? Vai viver outra coisa, vai ganhar seu tempo com outra coisa. Agora, veja o que é a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, que numa manhã de quinta-feira, a gente mal acordando, tomando café, vem dizer para nós: você precisa amar seu inimigo. Fala sério. Você precisa amar seu inimigo. Sabe aquela pessoa que está te perseguindo? Faz o que contra ela? Reza por ela, abençoa. Aqui está orar, mas tem uma outra passagem que está abençoar. Abençoar quem persegue a gente. Não, gente, Jesus ele renova a religião, sabe? Renova. Porque a religião de Jesus é a religião do amor. E eu te dizia, por que a religião ela é importante?
porque ali está o conjunto de princípios e de valores que vai governar a sua vida. Uma pessoa pode se salvar sem religião? Pode. Mas com religião já é difícil? Imagine sem. Olha, se a gente fosse fazer uma comparação, porcamente comparar, imagine uma pessoa que tem que atravessar milhares de quilômetros num deserto a pé. Milhares de quilômetros num deserto a pé. Mas ela está com uma caravana. Cada um leva um pouquinho de coisa. Tem água, tem comida, tem alguns animais que dá para matar no meio do caminho, fazer um churrasquinho, né? Tem um lá que sabe onde achar água no deserto. Tem o outro que mapeou, sabe que tem uns oásis ali pelo meio do caminho. Tem o outro que já está acostumado a fazer esses percursos. Ele sabe que no deserto se caminha durante a noite e se descansa durante o dia, porque é muito difícil de aguentar aquele sol. E aí tem um outro que tem mapa, um outro tem bússola. E esse grupo, apesar de estar em perigo, tem grandes chances de sobreviver, se não todos, pelo menos muitos. Agora, vamos de novo esse retrato. Você no meio do deserto, sem água, sem comida, sem mantimento, sem mapa, sem bússola e sem ninguém que vá com você. É um homem sem religião. Chegar lá, meu amigo, é quase impossível. Ah, mas atravessar um deserto desse jeito assim só por um milagre. Exatamente, você entendeu. Tem pessoas que sem religião se salvam por um milagre e por pura misericórdia de Deus. Mas e os que se perdem? Aí a minha pergunta para você é: você tem coragem de roubar isso do seu filho, tirar isso do seu filho, privar o seu filho de ter uma religião verdadeira, segura, provada, amparada pelo Filho de Deus que veio para testemunhar um caminho para Deus? Eu não tenho coragem de fazer isso não. A religião de Jesus, ela é muito clara, que eu falei que ele renova a religião, porque a religião de Jesus é a religião do amor, não é outra. Santo Agostinho, falando a respeito das pessoas que não têm religião, ele dizia assim, um homem sem religião é um viajante que não sabe onde vai. Uma pessoa que não tem religião, ela não sabe o que ela está fazendo nesse mundo, para que ela veio esse mundo, de onde ela veio, onde ela vai chegar, o que espera por ela depois da morte. É um viajante que não sabe onde vai. E ele continua dizendo, é um questionado sem resposta. O que é um homem sem religião? É um questionado sem resposta. É um lutador sem vitória. Meu Deus, esse Agostinho, ele é bom demais. É que a gente não ouve direito o que a pessoa está falando. Mas quanta gente que a gente conhece que luta, trabalha e não vence. Até uma das perguntas da live ontem era uma esposa dizendo assim: como é que eu devo fazer? Porque o problema financeiro aqui em casa é muito grande. Eu tenho um marido que trabalha, mas não vai para frente. É um lutador, mas não consegue obter a vitória. Quantos de nós, não é, nos deparamos com situações assim? Um homem sem religião vai lutar e não vai conseguir vencer. E por fim, Santo Agostinho diz: um homem sem religião é um doente sem chance de se recuperar. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de mais amor na nossa vida. Tudo que a gente faz sem amor torna a gente doente. Tudo. Deus quer que tudo que nós façamos por amor. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Amar o inimigo como inimigo é loucura, gente. Uma pessoa que ama o inimigo na qualidade de inimigo não tem juízo. Mas amar esse inimigo como um irmão, porque é isso que esse inimigo é. Ele é um irmão. Amar o inimigo como irmão, isso é caridade.
Mas a pessoa não está merecendo, por isso que é caridade. Porque se não fosse assim, era outra coisa. Então nós ainda não podemos tocar em Deus. Nessa vida que nós estamos vivendo, neste mundo. Como é que você vai tocar em Jesus ressuscitado? Como é que você vai tocar no Espírito Santo? Como é que você vai tocar no Pai? No Divino Pai, no Pai das Misericórdias. Se Deus é Espírito. Não, nós não podemos, nós ainda não podemos tocar em Deus. Nessa vida não. Mas temos as pessoas perto de nós. Nela nós podemos tocar. Suporte a pessoa com a qual você convive, e você vai conseguir tocar o Senhor que você quer tanto ao seu lado. Tem muita gente que diz assim: eu queria viver na época de Jesus. Sabe, o meu sonho seria abraçar Jesus. Eu queria ser aquela pecadora perdoada que me lancei aos pés de Jesus, que chorei. Eu ia chorar nos pés dele, eu ia lá enxugar os pés dele com os meus cabelos. Você quer mesmo? Se você quiser, suporte a pessoa com quem você convive, e você terá chorado aos pés de Jesus e enxugado os pés dele com seus cabelos. Você terá abraçado o Senhor, porque foi isso que ele pediu de nós, que nós o amemos no nosso irmão. Nós amamos o nosso irmão porque nós amamos a Deus, que também é Pai dele, né? Então quem ama a Deus nunca envelhece, gente. Padre Jonas morreu, velhinho. A gente percebeu o peso do cansaço, a luta contra as enfermidades que ele travou. A gente olhava, ele estava assim, fisicamente apagadinho. Mas de repente, do nada, um sorriso iluminava aquele homem e ele como que brilhava. E uma coisa que sempre disseram dele, que ele tinha um sorriso de menino, e ele mesmo reconhecia isso. Não, o Padre Jonas não tinha um sorriso de menino. O Padre Jonas tinha uma alma de menino. Morreu com 83. 84 anos. Mas nunca envelheceu. Porque quem ama nunca envelhece. Porque traz no coração aquele que renova todas as coisas. Traz o Espírito Santo que faz nova todas as coisas. O amor é o único poder real, gente. Quando você fala de poder, não é força física, não é força de dinheiro, não é força de influência. Você consegue por amor o que influência não consegue, o que dinheiro não consegue, o que o poder não consegue. Você consegue por amor. E pelo amor nós podemos mudar o mundo. Amar porque é amado, né? Diz aqui a palavra de Deus. Até os perversos fazem assim. Até gente cruel ama quem os ama, né? Mas se você quer agradar a Deus, existe um caminho. Eu vou partilhar com você um meio para você agradar a Deus o dia inteiro, se você quiser. Quer aprender? Um jeito de você agradar a Deus o dia inteirinho que Deus te deu. Tudo que você fizer, faça com amor. Faça por amor, e você terá agradado a Deus. Repito, tudo que você fizer hoje, faça por amor e faça com amor. Porque a gente pode fazer por amor, mas fazer sem amor. E a gente pode fazer até com amor, mas com interesses secundários. Não, faça por amor e faça com amor, e você terá agradado a Deus. Não basta fazer o bem. Não basta, é preciso fazer com amor. Não basta ser bom, é preciso ser perfeito, como o vosso Pai do céu é perfeito. Deus é perfeito porque ama. Nós apontamos o dedo, né? Muitas vezes dizemos que os outros são maus. Mas diz um ditado que os maus não são bons porque os bons não são melhores. É fácil apontar o dedo e dizer aquela pessoa é ruim. Mas às vezes ela é ruim porque eu não sou melhor. Lá em casa não é questão de ser mal ou ruim. Mas a minha esposa ajudou muito a nossa família ser melhor. Ser mais feliz, ser mais suave, ser mais alegre,
ser mais espontânea, ser mais criativa. Como é que a Rose fez isso? Melhorando a si mesma. Quando ela se tornou melhor, o ambiente inteiro foi afetado. E eu vou te dizer que eu aprendi muito com ela, muito. Porque uma coisa é você saber as teorias, outra coisa é você experimentar na prática. Então nós devemos amar o nosso irmão ou porque ele é bom, ou para que ele seja bom. Você deve amar o seu esposo ou porque ele é bom, ou para que ele se torne bom. Você deve amar a sua mulher ou porque ela é boa, ou para que ela se torne boa. Você deve amar o seu filho ou porque ele é bom, ou para que ele se torne bom. Você deve perdoar o seu pai, deve perdoar a sua mãe. Você deve amar os dois, ou porque eles são bons, ou para que eles sejam bons. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai. Assim você se tornará filho, filha do seu Pai do céu. E eu termino aqui lhe contando um segredo, que você sabe, mas às vezes não se lembra. O segredo é: ao filho não falta nada. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche seus olhos um pouquinho. O amor começa quando nós paramos de olhar para nós e começamos a olhar para os outros por causa de Deus. E o amor e a alegria caminham juntos. Senhor, dá-me um coração capaz de amar. Senhor, dá-me a graça de compreender na profundidade do meu coração a importância de ser cristão, de viver a minha fé de verdade, de honrar essa religião que eu herdei dos meus pais, dos meus avós, dos meus antepassados. Senhor, quantas pessoas deram a sua vida, derramaram o seu sangue para não trair essa fé, que tantos tratam com descaso, que tentam desmerecer, por obra da tentação. Mas hoje não, Senhor. Hoje eu quero assumir a minha fé diante de Ti. Hoje eu quero dizer: eu sou de Deus. Hoje eu quero dizer: eu sou cristão. Hoje eu quero dizer: eu sou católico. Hoje eu quero dizer: a palavra de Deus é quem governa a minha vida. E obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso.